A desaprovação do governo Lula oscilou 2 pontos para baixo e caiu de 53% para 51%. É o que aponta a pesquisa Quest divulgada hoje. A aprovação da gestão do presidente oscilou 3 pontos para cima e subiu de 43% para 46%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A diferença entre aprovação e desaprovação é a menor desde janeiro de 2025, quando havia empate técnico. 49% desaprovavam o governo Lula, enquanto 47% aprovavam naquele mês. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto e o nível de confiança é de 95%. Vamos ouvir aqui a análise dos nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, Cristiano Vilela conosco nesta quarta-feira. Dávila, vou começar por você dessa vez. Na sua avaliação, o que explica nesse momento essa melhora, então, na aprovação do presidente Lula, tendo em vista aí contradição ali das outras pesquisas, né? Ou seja, é a segunda vez a aprovação do Lula subindo. Soraya, ela reflete esta defesa da soberania contra os Estados Unidos na guerra tarifária. É o único fato que mostra que isto ajudou a melhorar um pouco a imagem do governo. Mas o fato é que este embate com os Estados Unidos trará enorme prejuízo à nação. Vamos perder em torno de 130 bilhões de reais em exportação para os Estados Unidos e podemos perder entre 110 e 150 mil empregos. Portanto, esta melhoria de popularidade é o famoso voo de galinha. Num momento de curtíssimo prazo, ganha-se o apoio de algumas pessoas que veem Lula como defensor da soberania neste embate com os Estados Unidos. Mas os efeitos nefastos na economia serão sentidos rapidamente pelas pessoas e isso deve reverter este aumento de popularidade do presidente da República. Vilela, queria te ouvir também nesse mesmo tema, né? À medida em que a gente tem aqui, como a Soraya destacou, lá em janeiro, era 49% de desaprovação, 47% de aprovação. Então, se a gente pegar a margem de erro, daria um empate técnico. E de maio para cá, a desaprovação era 57%, cai para 53%, agora 51%. E na contramão disso, a aprovação, ela vai subindo, de 40%, 43% e agora 46%. É um bom momento do governo Lula, não? Nonato, o governo passou, como você bem colocou, esse primeiro semestre de 2025 perdendo popularidade, aumentando a diferença da desaprovação crescente com a aprovação que vinha caindo. No entanto, esse episódio envolvendo o tarifaço, o conflito com os Estados Unidos, ele fez estancar essa sangria, essa perda mês a mês que vinha sendo sentida, e fez também ter ali uma ligeira subida, né, de 3 pontos, de acordo com essa pesquisa Quest, e uma queda na desaprovação de 2 pontos. Isso se dá justamente por conta desse nós contra eles, que foi construído artificialmente pelo governo, ao invés, talvez, de buscar efetivamente uma transação no campo comercial, no campo econômico, no campo diplomático, mas o governo acabou se aproveitando desse episódio e, de alguma forma, inflamando determinados setores que, historicamente, já votavam com o presidente Lula, mas que vinham afastados por diversos temas, por questões de economia, de preços e tudo mais. Agora, o grande desafio do governo é ultrapassar esses limites. A desaprovação, de uma forma geral, ela é bastante significativa. O governo ele precisa realmente mostrar outros elementos e fazer com que os números da economia não venham a padecer agora, por conta dessa questão do tarifaço especialmente, para que ele possa, eventualmente, alcançar voos maiores. Caso contrário, a tendência é que esses números eles permaneçam como estão e, eventualmente, até continuem a voltar àquilo que existia no início do ano, o que é muito ruim para um governo que tem um projeto de reeleição há cerca de um ano à frente.
E Dávila, nesse embate com Trump, né, até mesmo o resultado de outras pesquisas mostram que a maioria da população diz que o presidente está certo na forma como ele tem guiado, né, e tomado a frente em relação a isso. E até que ponto essa postura internacional pode refletir e fortalecer a imagem do presidente também no cenário político interno, né? Inclusive, a gente mostrou agora há pouco a reportagem de que o presidente tem feito uma série de encontros com lideranças de partidos da base aliada, também já de olho nas eleições de 2026. Soraya, primeiramente, essa história das tarifas com os Estados Unidos só será resolvida quando o presidente do Brasil perder esta postura de achar que ligar para Donald Trump é um sinal de fraqueza. Não, é um sinal de responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Afinal de contas, todas as negociações feitas com os Estados Unidos começou com essa aproximação dos presidentes ou do primeiro-ministro em alguns países. O fato é que, se essa ligação não ocorrer, o Brasil vai continuar sendo castigado pelas tarifas mais altas impostas pelos Estados Unidos. Isso vai ter um efeito péssimo na economia e na geração de emprego. O segundo ponto é que, a economia indo mal, o governo vai entrar naquele modo de desespero e vai começar a aumentar o dinheiro dos gastos sociais. Quanto mais dinheiro for dado para esses gastos sociais, mais impacto terá no aumento da dívida pública e, portanto, no aumento da taxa de juros. E taxa de juro alto é o que vem afetando o bolso do brasileiro. A inadimplência no Brasil nunca foi tão alta, tanto para a pessoa física como pessoa jurídica. Ou seja, aquela pessoa que tem um pequeno comércio está sofrendo com este juro alto. Muitas empresas estão fechando. Portanto, este efeito momentâneo de não negociar com os Estados Unidos pode melhorar a popularidade momentânea do governo, mas a médio prazo vai castigar ainda mais os brasileiros, com aumento da taxa de juro, aumento da inflação e aumento da inadimplência. Nada bom para quem aspira a disputar uma reeleição. Vilela, e falando nisso, a gente deve ter a sequência ainda desse enfrentamento de Brasil e Estados Unidos, porque é o que o Vilela destacou. O presidente Lula não liga, também a gente não tem uma abertura muito grande do governo americano, que usa mais causas políticas do que propriamente econômicas nesse cenário todo. Então, a tendência é de que isso se desenrole ainda por mais algum tempo. É um sinal de que o presidente continuará subindo nessas pesquisas ou devagar com o andor, porque tem muita água para rolar aí até 2026, Vilela? Tem muita água para rolar, viu, Nonato? É como diz a sabedoria popular, 2 bicudos não se beijam. O fato é que nós temos, por parte dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que não é um negociador fácil, ele tem toda uma peculiaridade, é difícil, e desde o início do governo Trump já se vê uma série de problemas envolvendo diversos países no globo. Agora, caberia a um presidente da República no Brasil, o presidente Lula, ter tido desde o princípio uma postura muito mais afável, analisando a possibilidade de aproximação no campo comercial, buscando realmente construir plataformas comerciais mais interessantes, ao invés de ficar se posicionando em temas envolvendo os BRICS, por exemplo, e outros, com falas muito ácidas em relação ao presidente americano. E agora mesmo, após o advento do tarifaço, no dia 9 de julho, nós tivemos o governo brasileiro se utilizando desse instrumento como um instrumento de propaganda. Então, isso reflete positivamente nas pesquisas, houve de fato essa subida do presidente, da popularidade do presidente da República, mas isso tem um limite. Eu vejo que de agora para adiante, esse movimento, para ele continuar nesse sentido, o governo vai ter que entregar mais, o que me parece bastante difícil diante das condições adversas que se tem hoje na economia, especialmente por conta desse tarifaço.